Seja muito bem-vindo. Quero te dar os parabéns por você ter baixado aí o nosso material. O botão para você fazer o seu download está aqui em cima desse vídeo, mas espera só um pouquinho antes de baixar esse material. Eu quero mostrar aqui algumas coisas mais práticas para você aqui nessa aula, para você entender como as empresas estão utilizando a nuvem hoje. Então, diferente do que muita gente acha, principalmente quem está ingressando agora no ambiente de cloud, que é levar a máquina virtual do ambiente on-premises para a nuvem, não é dessa forma que as empresas estão utilizando a nuvem, não é dessa forma que nós recomendamos que você utilize recursos em nuvem. Então, nessa aula aqui, prática, eu quero dar um exemplo para vocês bem prático. Eu quero, inclusive, mostrar que, a partir do momento que você utiliza recursos modernos de nuvem, até o custo para você manter suas aplicações e soluções, elas tendem a diminuir também. Então, antes da gente navegar aqui no portal, primeiro eu quero te mostrar essa parte de custo. Então, a gente vai simular um ambiente aqui, a gente vai ver quanto ficaria esse ambiente para rodar em máquinas virtuais, coisa que muita gente iria propor. Então, se você é consultor, fica atento nesses detalhes, porque às vezes você está perdendo o projeto porque está apresentando a pior solução para o seu cliente, a solução que vai ficar mais cara, e você que é CLT, fica atento para quando houver uma necessidade, você já saiba o melhor serviço para atuar. Então, vou entrar aqui nessa outra aba. Aqui é uma calculadora que a gente tem do Azure, onde a gente simula aqui, faz uma estimativa de custo, quanto vai ficar cada recurso ali para um projeto. Então, o que que eu quero simular aqui com vocês? Quero simular algo que é extremamente comum em praticamente todas as empresas, que são aplicações que a gente chama de front-end e back-end. Aplicações que têm o front, que é o que o cliente acessa, e o back-end, o banco de dados. Então, uma aplicação web, por exemplo, e um banco de dados SQL, que é onde vai ser armazenadas as informações dessa aplicação. Então, muita gente hoje, quando fala de nuvem e pensa nesse cenário, de novo, que é um cenário muito comum, então, se você é consultor, provavelmente você tem clientes que têm esse tipo de cenário, aplicações e banco de dados. A maioria, quando pensa em nuvem, o que que eles vão pensar? Ah, eu vou subir ali as máquinas virtuais para a aplicação, a minha máquina virtual para o banco de dados e está tudo certo. Então, primeiro vamos fazer essa simulação. Então, eu vou pegar aqui, máquina virtual, aqui, colocar no Brasil, o Windows, tudo certinho. Aqui vou colocar um tamanho mais próximo da realidade de aplicações que trabalham nesse cenário. Vou pegar aqui uma máquina com 4 gigas de RAM e 16 gigas de memória. E vamos pensar que isso aqui é uma aplicação crítica para o negócio. Eu preciso manter essa aplicação redundante em alta disponibilidade. Então, vou subir duas máquinas virtuais. Então, tenho duas máquinas virtuais que serão as minhas máquinas de front-end, onde vai ficar a minha aplicação web. Então, só essas duas máquinas, deixa eu só mudar aqui para real, está me dando um custo de 3.891. Agora a gente vai montar a parte do banco de dados. Então, pensando nesse mesmo cenário, eu vou subir minhas máquinas virtuais com Windows Server e vou instalar o SQL ali dentro dessas máquinas. Então, vou abrir outra parte aqui de máquina, o Windows, beleza. Vou colocar a série D, que é a que a gente usa normalmente. Opa. E aqui para a máquina de banco, então vou usar aqui uma configuração um pouco maior. Aqui 8 vCPU e 32 gigas de RAM. Então aqui também, né, alta disponibilidade do front-end e também alta disponibilidade do meu banco de dados. Então vou subir aqui em duas máquinas. Então, esse projeto, se eu fosse levar para a nuvem dessa forma, utilizando máquinas virtuais, que é o que a grande maioria vai fazer. Então, de novo, não sendo redundante, consultores que estão assistindo essa aula, fiquem atentos, porque às vezes vocês perdem projeto, porque vocês estão levando soluções que realmente não fazem sentido levar para a nuvem. Esse aqui é um cenário. Se eu pegar o custo de tudo isso aqui por mês, opa, peraí, aqui só faltou SQL. Com essas duas máquinas, além do Windows, eu tenho o SQL Server. Ó, então, esse meu cenário, duas máquinas para aplicação, duas máquinas para o banco de dados, 33.691. Então, isso aqui seria um custo para manter uma aplicação. Aí alguns podem falar, pô, mas dependendo da aplicação, criticidade não é um valor tão alto.
Mas beleza, se a gente pode melhorar esse valor, é nossa função como engenheiro, arquiteto cloud, chegar numa solução mais barata e eficiente. Sem dizer que, beleza, aqui o custo não é tão alto, mas aqui eu tenho equipe que vai precisar gerenciar o SQL Server, equipe que vai ter que gerenciar o Windows Server, aplicar patch, fazer manutenção, seja lá o que for. Então também tenho por trás a parte operacional. Aqui é só o custo do serviço. Legal? Então esse é o primeiro ponto. E como eu falei, isso aqui não é o recomendado. Então, qual que é a melhor forma da gente montar isso aqui para um cliente, para quem é prestador de serviço e vai se deparar com isso? E às vezes, se é prestador de serviço, não vai esperar o cliente pedir para você. Às vezes, você olha lá dentro do ambiente on-premise, ele tem lá um cenário desse, aplicação web, banco de dados. Opa, peraí. Vamos levar isso para a nuvem, só que levar da forma correta, para além da gente utilizar recursos modernos, a gente baixar o custo de tudo isso também. Então, fica bem atento aí. Então, deu um custo aqui de 33 mil. Então, fiquem com esse valor em mente. Vamos arredondar aqui 33 mil para ficar mais fácil. Então, eu vou apagar esse cálculo que a gente fez com máquina virtual, que não é o melhor cenário, e eu vou subir aqui utilizando o melhor cenário possível, onde eu vou ter aplicações modernas, aplicações redundantes, SLA e um custo bem menor. Então, a gente vai utilizar aqui um recurso chamado de App Service. O que seria esse App Service? A gente já vai montar isso aqui dentro do Azure também, para vocês terem tanto essa parte de custo, quanto como que monta isso para o cliente de vocês, e para quem é CLT, como que monta isso aqui para a empresa quando tiver uma necessidade dessa, ou até você apresentar uma solução. Então, às vezes você está ali na sua empresa, opa, eu vi aqui que tem um monte de aplicação web, banco de dados, pô, eu vou sugerir aqui para ir para a nuvem, para a gente usar coisa moderna, para a gente diminuir custo. Então, fica atento aí. Mudar aqui para Brasil. Então, beleza. Então, aqui, colocar na região do Brasil. Aqui o Windows. Aqui o Tier eu vou mudar para o Standard, que já é a versão que atende essa necessidade dessa aplicação, que pelo tamanho de máquina que a gente configurou, não é aquela aplicação que vai ter muita carga. Então, aqui é o equivalente ao que a gente montou com máquina virtual. Aqui, 4 core e 7 gigas. E aqui, duas instâncias. Então, só aqui, para eu ter essa parte do App Plane, então esse App Plane, o que ele vai fazer? Ele vai me substituir aqueles dois servidores que eu teria ali para ter a aplicação rodando em alta disponibilidade. Então, isso aqui já é um serviço que ele já vai me trazer essa redundância nativamente sem eu precisar configurar. E a grande vantagem também é que isso aqui eu não me preocupo com máquina virtual, a gente já vai ver isso na prática, eu me preocupo só com o serviço. Então tá me dando aqui esse valor de 3.875. Agora eu vou aqui para o banco de dados. Azure SQL, então de novo, não é máquina virtual, é o serviço. E aqui eu vou fazer as minhas configurações. Brasil, uma única database, vCore, para propósitos gerais, provisionado, Gen 5. Aqui eu vou mudar para 4 core. E aqui também eu quero também ter essa opção de disaster recover, coisa que eu não tenho lá com as máquinas virtuais. Então aqui vocês vão ver que a solução, além de ficar mais barato, eu ainda vou ter mais benefícios do que a solução mais cara ali com máquina virtual. Aqui eu quero uma redundância em zonas, então ele vai replicar isso para vários data centers do Azure, uma database, beleza, beleza. E aqui ele me deu o custo só do banco de dados de 8 mil. Aqui, vamos falar que essa aplicação, ela pode chegar ali até 1 tera. Opa, foi demais. 1 tera, 1024 GB. Então aqui me deu um custo total de 12 mil, mais os 3 mil e pouco, 15.978. Então eu saí de um custo de 33 mil, aonde eu ia ter uma baita esforço administrativo para manter o ambiente, porque eu ia ter que cuidar de sistema operacional, gerenciar patch e tudo mais. Vim para uma solução moderna que utiliza os serviços que o Azure oferece para a gente, praticamente aqui quase metade do preço para manter. Então, tenho uma solução mais moderna,
uma solução que me traz mais benefícios, uma solução que me traz um SLA de 99,9% de disponibilidade a um custo bem menor do que trazer a máquina virtual. Então, é isso que a gente fala de saber utilizar a nuvem da forma correta. Então, quem não sabe usar, iria para aquela solução, onde iria ser uma solução arcaica, legada, ia dar trabalho para administrar servidor, máquina virtual, ia ficar quase duas vezes o valor do preço. Aonde aqui eu estou indo para uma solução moderna, solução de nuvem, reduzindo o valor pela metade e também tendo todos os benefícios. Então, o que eu ia ter de esforço da minha equipe para administrar aqueles servidores, aqui eu não tenho mais. Legal? Então, isso aqui, só para vocês entenderem o poder da nuvem. Agora vamos para subir isso aqui. Outra coisa que vocês vão ver que é extremamente simples. Vamos lá. Se eu não fosse fazer tudo isso, o que que eu tinha que fazer? Eu teria, né, se fosse lá nas máquinas virtuais, o que eu teria que fazer? Subir a VM, configurar o sistema operacional, subir a aplicação, subir o IS, subir a aplicação web no sistema operacional, aí subo as máquinas do banco de dados, instalo o SQL, configuro o SQL, configuro a aplicação para acessar o SQL, então um monte de configuração. Essa aqui, além de ser muito mais barata, é muito mais simples de implementar também. Então vamos lá. Então vou aqui para o meu portal do Azure e aqui eu tenho o Web Service. Vou criar um novo e eu vou criar uma aplicação web já com banco de dados, que é o cenário que a gente está simulando. Aqui ele pede para eu criar ou selecionar um resource group que já existe. Então vamos criar um chamado aula. Aqui a região, então, Brasil, e o nome da minha aplicação. Então vou colocar Web App Aula 0001. Beleza, então esse aqui vai ser o FQDN da minha aplicação, mas depois eu posso mudar isso, customizar com o meu próprio domínio, tá? Aqui, o que que eu vou rodar? Então lembra, é uma aplicação web, eu vou precisar subir o código da minha aplicação aqui para dentro do Web App. Então, qual que é o código que eu rodo? Aí aqui tem os códigos que são suportados. Então, vamos imaginar, vou rodar um .NET 8. Aqui, a parte de banco de dados, então ele está pegando, eu não vou nem mexer nesse nome, só, mas é só para vocês entenderem que ele já está pegando um SQL, ele está dando esse nome para o servidor e esse nome para o banco de dados. Então ele está pegando o nome que eu estou dando para a minha aplicação e colocando aqui também. Então eu posso vir aqui e fazer esses ajustes também, tá? O standard, né, que a gente escolheu lá na nossa configuração, eu posso vir aqui para o Review e Create. Vai validar aqui se todas as informações foram preenchidas corretamente, beleza. Agora eu vou aqui para o nosso Create e ele vai começar a implementar aqui esse ambiente para a gente. Eu parei aqui o vídeo só para não ficar esperando aqui, mas ele terminou e ele deu aqui uns 5 minutos no máximo aqui para fazer esse deploy. Então, o que que ele já implementou? A parte do AppPlane, as duas instâncias, e a parte do Azure SQL. Então, imagina quanto tempo a gente levaria se fosse fazer isso nas máquinas virtuais. Processo de subir as máquinas, processo de configurar sistema operacional, subir a aplicação, configurar banco de dados. Então, ia levar um baita tempo. Aqui em 5 minutos ele já subiu toda a parte de infraestrutura para mim tanto do banco de dados quanto a parte do AppPlane. Então, se eu for agora aqui no meu App Service, vai mostrar aqui o que a gente acabou de criar. E aqui no que a gente acabou de criar, ele já tem aqui a URL para eu poder acessar. Lembrando que a URL que ele está dando aqui é uma URL do próprio Azure, mas eu posso customizar aqui, trazer o meu domínio aqui também, para que o cliente acesse através do próprio domínio e não desse domínio aqui genérico do Azure. Então vamos esperar ele carregar aqui, né? Então é normal, assim que cria, ele dá essa pequena demora aqui para trazer essas informações. Beleza, carregou aqui. Aqui ele já me dá o link para eu acessar essa aplicação web. Então, se eu clicar aqui, ele me traz
aqui o código padrão que sobe em qualquer web plane. Qual que seria o próximo passo? Então aqui já está tudo conectado, tudo pronto. O próximo passo é eu subir o meu código para cá, tá? Para subir o código aqui para o Web App, existem várias formas, tá? Existe ali pelo Visual Studio, isso dentro de uma pipeline de DevOps, ali utilizando Azure DevOps ou outra solução de CI/CD. Então existem várias formas para que eu possa subir a minha aplicação para cá. Eu consigo quebrar isso aqui na parte de slot, né? Então, sobe primeiro no ambiente de desenvolvimento, se der certo, sobe na homologação, der certo, sobe na produção. Então, aqui eu tenho uma baita flexibilidade. Mas aqui embaixo, Development Tools, App Service Editor, eu vou subir aqui só para a gente ver aqui como que seria eu subir um código se for uma aplicação simples, poderia subir por aqui. Então aqui o que fez aquela página aparecer é esse código. Então eu vou limpar ele aqui, eu vou pegar um que eu já tenho aqui, que é bem simples, que é o famoso Hello World. Copiar aqui. Então imagina que se aqui fosse o código aqui da nossa aplicação. Então ele salvou aqui, beleza. Se a gente for aqui, voltar para o nosso web app, conectar aqui, ele traz aqui o Hello World. Então, isso aqui é como se fosse o código da nossa aplicação. Então, não preciso me preocupar com máquina virtual, instalar a aplicação, IIS, banco de dados. Não. Subo o serviço e subo o código aqui do meu serviço. Aqui embaixo ele já tem aqui onde eu posso trazer o meu próprio domínio customizado para não usar esse domínio aqui do próprio Azure. E aqui em Service Connector é onde a gente vê ali a conexão que ele vai ter ali com o banco de dados, tá? Então aqui vocês viram que é extremamente simples, sem aquela dificuldade que a gente teria se fosse subir máquina virtual, configurar, e o mais interessante, um custo muito mais atrativo do que ficar trabalhando com máquina virtual. Só que aqui eu estou utilizando recursos e serviços modernos, serviços que foram criados para rodar em nuvem, não tenho a preocupação de gestão de máquina virtual, tem um SLA bem agressivo, 99,9%, não preciso ficar, aplicar patch em servidor, deu tela azul, como que resolve? Não. Aqui todo o serviço está em alta disponibilidade, o próprio Azure que mantém tudo isso para a gente funcionando dentro dos SLAs. Show de bola? Bom, então essa aula eu só quis trazer para vocês aqui ver um pouquinho dessa questão, né, de como as empresas estão utilizando a nuvem. Então não é utilizar a nuvem para ficar hospedando máquinas virtuais. Às vezes é claro que não vai ter para onde correr, vai ter que subir máquina virtual, mas sempre que for possível utilizar serviço para ter uma economia e também rodar aplicações modernas, tá? Então, se você hoje é CLT, quer ter oportunidades para trabalhar com nuvem, quer ter acesso a salários que essas oportunidades oferecem, né? Hoje, sem dúvidas, um dos maiores salários é para quem trabalha em nuvem. As maiores oportunidades, tanto de qualidade quanto quantidade, também é relacionada à nuvem. Então, tem que conhecer o Azure de uma forma mais profunda. E quando eu falo conhecer, são esses tipos de serviços, tá? Porque aqui a gente poderia ir englobando mais serviços. Inclusive, se eu vier aqui, ó, onde ele fala para trabalhar, né, serviços que funcionariam muito bem em conjunto com o Web App. Quando eu clico, ele me dá aqui alguns avisos, ó. Ó, você pode pôr o Redis Cache para ter um cache ali do banco de dados. Você pode pôr o Azure Front Door. Então, isso aqui é uma solução bem legal. Quando eu preciso ter várias aplicações globalmente distribuídas e para que os usuários sempre acessem a aplicação que está mais próximo dele. Então, um serviço aqui de CDN que a gente tem no Azure Front Door. Então, aqui ele fala de outros serviços. Então, se você quer ter acesso a oportunidades para trabalhar com nuvem, acesso a esses salários atrativos, a essas vagas atrativas, tem que conhecer esses serviços que a nuvem oferece e não ficar subindo máquina virtual, porque máquina virtual é a mesma coisa rodando no Azure no ambiente on-premise. Claro que a gente tem as configurações específicas, mas por trás roda da mesma maneira. E para quem é prestador de serviço, né, hoje, sem sombra de dúvidas, o prestador de serviço que sabe olhar para a empresa e mostra para as empresas o que é bom levar para a nuvem e o que é bom ficar on-premise, é hoje quem está ganhando dinheiro. Só que só vai saber o que realmente vale a pena levar
aqueles profissionais que têm o domínio e conhecem esses serviços de uma forma mais profunda, tá? Então, se você é consultor, quer vender mais projetos, quer ter mais clientes, também nessa parte de nuvem, essa oportunidade de conhecer esse serviço de uma forma mais profunda para que você mostre para o cliente que além dele rodar num serviço moderno, ele também vai rodar num serviço que muitas vezes vai ter até um custo menor. Legal? E o que que eu trouxe aqui para vocês de próximo passos aqui, tanto para quem é consultor, quanto para quem é CLT e quer desenvolver essa carreira na área de nuvem. Para quem é CLT, a gente tem a nossa formação Azure Expert. Essa formação é uma formação de um ano. Então, a gente vai ficar juntos ali durante um ano. Por que um ano? Porque o Azure é uma solução muito grande, tem muita coisa para ser estudada, tá? Dentro, o que que a gente vai ver dentro desse um ano? A gente tem duas aulas ao vivo por semana. Então, essas aulas hoje estão sendo de segunda e de quarta. Segunda, essa aula está sendo às 20h30 e quarta, essa aula é às 19h. Fora essas duas aulas por semana, a gente tem vários cursos que já estão gravados sobre Azure. Então, vários cursos gravados, inclusive cursos para as principais certificações para quem quer tirar também. E esses cursos, que engloba a parte de certificação, a gente tem simulado mais intensivão também. Então, são duas aulas ao vivo por semana, vários cursos gravados. Os alunos têm acesso aos nossos novos cursos do Azure também. Então, tudo que a gente lança de Azure enquanto o aluno está dentro da formação, ele tem acesso, ele não precisa comprar a parte. E a gente tem aqui o carro-chefe, que é a parte da mentoria de acompanhamento. Então, dentro dessa mentoria que eu vou acompanhando como que está a evolução dos alunos. A gente tem a mentoria individual, e a gente tem a mentoria em grupo, tá? A em grupo, ela acontece a cada 15 dias. A individual é a qualquer momento. O aluno sentiu necessidade de falar comigo para pedir uma orientação, tirar uma dúvida, falar sobre carreira, ele pode agendar esse bate-papo, tá? Então, não tem quantidade, porque o nosso propósito é ajudar todos os alunos da melhor maneira possível. Então, a individual sempre que o aluno precisa, e essa em grupo a cada 15 dias. Essa em grupo a gente fala sobre projetos que os alunos estão atuando, é uma hora da gente fazer network, tirar uma dúvida ali com a galera inteira. Então, essas mentorias estão sendo bem legais. E essas aulas ao vivo por semana é um outro diferencial aqui, que nessas aulas a gente não vai ficar falando sobre certificação, porque eu já tenho vários materiais falando sobre isso. É nessas aulas que a gente vai para esse conhecimento prático. Então, por exemplo, o que a gente viu aqui hoje com o Web App, onde a gente vai olhar o recurso e principalmente como que as empresas estão utilizando aquele recurso. Então, a gente sai desse mundo mais teórico e vamos para um cenário que você vai se deparar quando você entrar na empresa para implementar ambiente. Cenários que provavelmente você vai se deparar durante uma entrevista técnica. Então, nessas aulas semanais é a hora da gente explorar essa parte mais prática, mais avançada, se aprofundando em cada detalhe, do jeito que as empresas estão utilizando aquele recurso, tá? Então, são duas aulas por semana durante um ano, vários treinamentos gravados e vários desses treinamentos para as principais certificações de Azure, a Z104, a Z305, a Z800, a Z801, a Z400, a Z500, a Z700, então as principais certificações. Todos os cursos novos que a gente lança, o aluno tem acesso, então quem me acompanha há mais tempo sabe que praticamente todos os meses tem curso novo, então os alunos que fazem parte da formação não precisam comprar à parte esses cursos e as nossas mentorias de acompanhamento. Então, tudo isso durante um ano. O valor de investimento aqui dessa formação para ter acesso a um ano é 2.997. Só que para quem garantir a vaga enquanto esse vídeo ainda está no ar, o valor ele vai cair para 1.997. Se ali R$ 1.000 off. E esses 1.997 você pode dividir em até 12 parcelas de 199,70. Então, para você ter acesso a essa formação durante um ano. Para quem é consultor de TI, o consultor de TI, a gente tem ali uma característica um pouco mais específica, tá? Não que o consultor não possa participar dessa formação, mas geralmente
O consultor, ele não está atrás de um conteúdo muito extenso. Geralmente ele precisa de algo pontual para atender os clientes dele. Então, tem muito consultor que faz vários treinamentos, vários cursos, participa de várias palestras e não consegue aplicar 1% do que aprendeu nos clientes, porque não é a realidade dos clientes dele hoje. Então, para essa galera que é consultor de TI, a gente tem um programa novo. Novo programa. Como que funciona esse novo programa? O próprio consultor, ele que vai montar o escopo do que ele quer aprender. Então ele vai chegar para mim e vai falar, cara, para eu atender os meus clientes com mais qualidade, para eu ter mais clientes, eu preciso aprender isso e isso. Então ele vai elencar o escopo que ele precisa ali para atender as necessidades dele e dos clientes dele. Com base nesse escopo, a gente vai fazer, geralmente fica de 8 a 20 sessões individuais. Então, aqui, como tem essa característica de aprendizagem voltado para uma aplicabilidade prática para o cliente dele, porque a ideia é que a gente fez uma sessão, aquele conteúdo que ele viu na sessão, ele já está pronto para aplicar ali para os clientes dele. Então, essas sessões, elas são individuais. Então, são de 8 a 20 sessões individuais, onde a gente vai pegar o escopo, o que você precisa aprender para atender seus clientes, e a gente vai trabalhar em cima daquele escopo de uma forma aprofundada. Então, é muita prática, é passar por vários cenários específicos para que você atenda os seus clientes com qualidade. Então, esse escopo, ele é aberto e dividido de 8 a 20 sessões individuais. Essas sessões, cada uma dura em torno ali de 2 horas, às vezes passa um pouquinho, 3 horas, mas fica nessa média de 2 a 3 horas por sessão, tá? Então, aqui para o consultor é um escopo mais aberto para que ele fale o que ele quer aprender, o que ele quer se aprofundar, para que a gente traga aquele material para ele, traga aquele conteúdo, aquele aprendizado, porque o objetivo é ele sair da sessão já com a visão de, pô, já sei como eu vou aplicar isso para o cliente, já vou aplicar imediatamente. Então, essa é a visão. Então, aqui a gente tem dois caminhos. Para aquele que é CLT, a gente tem a formação, e para quem é consultor, esse programa com escopo aberto. Mas é claro que possa ser que você seja CLT e queira esse escopo aberto também, não tem problema. Ou o inverso, você é consultor, mas não quer esse escopo aberto, você quer participar dessa formação de um ano. Aqui eu estou dando caminhos. Geralmente para o CLT é melhor a formação e geralmente para quem é consultor esse novo programa com escopo aberto é o melhor caminho. Então tá aqui essas duas opções. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar em contato com a minha equipe no WhatsApp, caso você se enquadre e esteja nesse momento de querer ter um salário mais atrativo, ter acesso a vagas de cloud, ter acesso a várias oportunidades e para quem é consultor, expandir mais o mix de serviço, saber entregar o serviço da melhor maneira, levando valor para o cliente. Então a gente tem essa parte aqui desse escopo aberto também. Legal? Então, clica aí no botão embaixo, entre em contato com a minha equipe no WhatsApp, vê aí qual que é o melhor formato para você, mas eu tenho certeza que independente do formato que você escolher, a gente vai ter muito sucesso aí nessa jornada juntos aí. Legal? Então é isso aí, turma. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.